Eu quero trazer uma palavra do teu coração chamada confiando nos planos de Deus. Confiando nos planos de Deus. Jeremias 29:11, mais específico nesse verso 11, quando Deus diz: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Deus está revelando que Ele tem planos. Deus está dizendo que não é qualquer plano, não é qualquer jeito. Deus está dizendo: quando eu penso em você, eu tenho planos. Quando eu projetei você, eu construí junto com você um plano. Então Deus é um Deus de plano. E Deus não trabalha com plano B, Deus só tem plano A. Nós às vezes temos um plano B, um plano C, um plano D, e às vezes a gente está aquele nosso jeitinho. Mas Deus estabelece um plano e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele estabeleceu. Então o texto vai dizer: porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês. Deus é que conhece o plano que Ele tem para nós. E para a gente conhecer o plano que Deus tem para nós, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor, principalmente num tempo como esse. Sabe, irmãos, nós precisamos mais do que nunca confiar nos planos de Deus. E para que isso aconteça, nós vamos precisar resistir a algumas coisas, resistir em algumas circunstâncias, resistir em alguns processos da vida, se nós queremos experimentar do plano de Deus. Quantos querem viver no plano de Deus aqui? Tenho certeza que é o seu desejo. Mas tem muitas coisas que vêm ao nosso encontro para nos roubar do plano de Deus ou para roubar o plano de Deus para nossas vidas. O cenário aqui desse texto, de Jeremias 29, né, o povo de Deus estava no exílio e estava experimentando ali de uma experiência que não era fácil. Eles foram arrancados da sua terra, foram arrancados da sua parentela e foram levados para uma terra estranha, para viver a cultura de lá como escravo, servindo ao rei da Babilônia. E aí isso gerou confusão na mente dos judeus. Por quê? Porque eles haviam perdido, acima de tudo, a identidade, irmãos. Você sabe que é ser arrancado da sua família, ser arrancado da sua geografia. Uma coisa é quando eu decido ir viajar, eu vou tentar a vida em outro lugar. Outra coisa é quando você é arrancado à força e você acaba comprometendo a sua essência, a sua identidade. E eles foram arrancados assim, eles estavam confusos na sua identidade. A terra prometida, né, o centro de adoração a Deus, que era Jerusalém, ele já não estava mais lá. E muitos acreditavam, irmãos, que com isso, muitos acreditavam que Deus os haviam rejeitado. Porque existem situações na nossa vida que a gente vai lutar contra a nossa mentalidade, de achar que Deus está nos rejeitando, de achar que Deus está nos dando as costas, de achar que Deus está nos punindo por algo. Deus não é um Deus de punição, Deus é um Deus de bênção. Deus não é um Deus de maldição, Deus é um Deus de bênção. Deus não é um Deus de prisão, Deus é um Deus de bênção para nossas vidas. Então, eles enfrentaram, irmãos, um nível de escassez, de opressão, de perda, até da sua herança. Então, a carta do profeta Jeremias, enviada por intermédio de um homem emissário que era Gemarias, como diz o verso 3 desse capítulo, ela foi escrita para os exilados, que estavam lá aprisionados, foram exilados da sua terra, e estavam lá. E a carta oferece uma palavra de orientação para o povo. O que era preciso ser feito? Porque quando a gente passa por momentos difíceis de escassez, ou até um exílio, ou até um aprisionamento na nossa vida, seja em área que for, nós precisamos de uma orientação. Normalmente quem está no meio do furacão não consegue encontrar saída. Normalmente quem está no meio da confusão não vê solução. Então Deus vem através de um profeta, escreve uma carta para mim, para você. A carta de Deus está aqui na nossa mão, que é a palavra do Senhor. E ela vai nos dar orientação para vencermos toda a confusão, para sair de toda a escassez, para sair dos exílios da nossa vida, das prisões que nós acabamos entrando ou sendo conduzidas para elas. Existem prisões, irmãos, exílios que são pessoais, talvez uma crise financeira, talvez uma perda de alguém, um afastamento espiritual, um esvaziamento de algo, ou um aprisionamento emocional nas nossas vidas. Assim como os judeus daquele tempo, nós podemos sim sentir momentos de exílios da nossa vida, de aprisionamento, de distanciamento de Deus, e até, irmãos, de desencorajamento da promessa.
que parece demorar demais. Quantos não vivem hoje desencorajados da promessa que um dia Deus fez? Desencorajados da fé, da esperança, sabe, de você buscar gerar o milagre, gerar aquilo que Deus tem para você, gerar o plano de Deus. Deus tem um plano, mas eu preciso fazer algo para que esse plano aconteça na minha vida. Jeremias 29:11 nos chama a confiar no plano de Deus. Mesmo quando o processo é longo, mesmo quando o processo é dolorido, mesmo quando o processo é demorado, nós precisamos buscar viver com a expectativa, com a esperança que o plano de Deus vai se cumprir sim na minha vida, na minha família. E Ele tem um propósito de restituição na nossa direção. O que Deus diz ao povo aqui: eu vou restituir vocês. Como assim, Deus? Vai se passar 70 anos, Deus está dizendo, vocês vão passar pelo processo, mas o processo tem um ponto final. Vocês vão passar por uma crise, mas a crise tem um ponto final. Vocês vão enfrentar uma dor, mas a dor tem um ponto final. Eu vou restituir vocês. Nós precisamos ter essa esperança, irmãos, num mundo como esse, de que o processo é longo, é doloroso, é sofredor, mas há um ponto final onde Deus vai trazer a restituição para a minha vida. Agora, o que nós precisamos entender? Primeira coisa que a gente aprende é que o processo é o lugar da preparação. A diferença está como eu enfrento o processo, como eu passo por esse tempo. Deus estava dizendo ao povo, vocês vão passar 70 anos. Deus já estava dizendo, ei, existe um tempo determinado. Então, vocês precisam aprender a viver nesse tempo determinado. Deus está dizendo, nós precisamos olhar o processo como lugar de preparação. Porque quem enxerga a luta como uma escola, quem enxerga o deserto como uma escola, não passa pelo deserto de qualquer jeito. Quem enxerga um processo de dor, de perda, como uma preparação para algo maior, não vai enfrentar de qualquer jeito. O que Deus está nos querendo despertar para esse tempo? Vamos olhar para os processos da nossa vida com um olhar de fé, com um olhar de esperança, com um olhar de certeza, que coisas melhores virão, que Deus está comigo nesse processo, Ele não vai me abandonar, e eu sei que eu vou vencer. Irmãos, o profeta Jeremias escreveu para um povo exilado. Você sabe o que é você aconselhar alguém que está sofrendo? Não é fácil você trazer uma palavra de esperança para alguém que está de luto, para alguém que está passando por uma dor, para alguém que está sofrendo por algo, alguém que está passando uma crise financeira, e você chegar para essa pessoa e dizer, olha, Deus vai te ajudar, fica firme, porque... Não, irmão, a pessoa está com uma crise financeira, ela quer dinheiro para resolver a situação. O povo estava exilado, o povo queria voltar para Jerusalém, mas Deus escreve a carta dizendo assim, olha, aguenta firme, são 70 anos, mas quando chegar o ciclo de 70 anos, eu vou mudar essa história. Então escute, Jeremias escreveu para um povo exilado, no meio da dor e da incerteza. Então da mesma forma, muitos de nós estamos também vivendo processos assim. Não de forma literal, porque você é livre para ir e vir para onde você quer. Graças a Deus nós vivemos em um país onde nós temos liberdade, a Constituição nos garante isso, liberdade para ir e vir para onde a gente quer. Ainda nós estamos assim. Mas eu creio que Deus vai nos manter assim. Mas é um desafio, porque talvez não literal, mas espiritual, você possa estar vivendo um exílio. Lutas na família, constantes, você não sabe o que é. Vai e volta, você está num problema financeiro. Vai e volta, você tem que lidar com uma desistência, porque você vive desistindo das coisas. Vai e volta, você tem que lidar com uma confusão dentro da sua casa. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Eu ministrei sobre isso dias atrás. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar o invisível. A gente não pode se limitar apenas pelo que a gente vê. Então Jeremias escreve para o povo, falando para o povo, ei, enxergue o invisível. Vocês estão vendo hoje, problema, mas enxergue que há um Deus da solução. Então, Tiago 1:24, Tiago 1, capítulo 1, verso 2 e 4, a Bíblia vai dizer assim, meus irmãos, considere por motivo de grande alegria, o fato de vocês passarem por diversas provações.
Olha para essa pessoa e diga assim: se você está passando por uma prova, você precisa considerar essa prova como uma preparação de Deus, porque na hora que você for aprovado, Deus vai liberar algo muito maior na sua direção. Tiago está dizendo: você precisa considerar como um fato de alegria você está passando por uma prova. É fácil? É fácil? É fácil? Não, é um desafio. Porque as coisas com Deus não são fáceis, irmão. As coisas com Deus são um desafio. Mas é possível, porque a Bíblia diz: tome uma decisão, tome uma postura, de você considerar motivo de grande alegria. Quer dizer, pastor, se eu estou sofrendo, eu vou ter que estar sorrindo? Não, quer dizer que se você está sofrendo, você pode estar agradecendo a Deus, é diferente. O que é você considerar o fato de uma alegria? É você saber que mesmo no meio do sofrimento, Deus está com você. Mesmo no meio da fornalha ardente, Deus está lá como quarto homem da fornalha. Mesmo no meio da cova dos leões, Deus está lá para fechar a boca do leão. Ou seja, você está passando por meio de um problema, mas você está dando graças a Deus. E a gente vai entender que o processo é uma preparação, irmão. Diga assim: os processos na minha vida são apenas uma preparação de Deus para algo maior. Se você crê nessa palavra, aplauda Ele aí em nome de Jesus. Pode ser melhor, irmãos. Se é um aplauso de alguém que crê, pode ser mais forte. Isso. Amém. É isso. Tiago diz: pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros. Todos os processos, irmão, da nossa vida, eles geram maturidade. Quando a gente passa por dor, a gente amadurece. Nós somos num tempo, eu vou quase fazer 50 anos, nem parece, né? E eu sei que você fica aí, queria eu... Brincadeiras à parte, mas nós somos de uma geração passada em que a gente sofreu bastante, amém ou não? Quem é dos, não sei, eu acho que dos 30 para trás, foi luta, amém, irmão? Luta, para se ter alguma coisa tinha que lutar, tinha que sofrer, e olha como a gente amadureceu por isso. Mas existe uma geração agora dos pais mais novos que querem criar o filho sem deixar o filho sofrer nada. Não, irmão. Lá em casa a gente cria os 3 meninos, mas eles têm que pagar preço. Tem que aprender que não é fácil as coisas, porque isso vai gerar maturidade para eles. Ah, menino chorando comigo, irmão. Eu fui para Jerusalém, e quando eu voltei de lá eu aprendi uma lição. Lá os pais é assim: filho chora, vai morrer de chorar, pode chorar. Chora, um dia ele para. E eu ficava impressionado com isso. Eu dizia: que pai desnaturado. Mas não, era um princípio de amadurecimento. E a gente vai ensinando nossos filhos assim, a amadurecer, porque se tem uma coisa que nos amadurece, são os processos da vida. E a gente não pode fugir deles. A gente precisa encará-los de forma diferente, porque não tem como fugir dos processos, porque Deus quer nos levar a um nível, Deus quer levar você a um nível, amém? E todas as vezes que Deus quer mudar o teu nível, Ele vai te fazer passar por um processo. Quem enxerga assim, irmãos, entende que é apenas uma escola de preparação para a sua vida. Então o processo não é um castigo, mas é uma forja de Deus. A gente encontra isso na Bíblia, em todos os personagens, principalmente nos heróis da fé. Se você ler a história desses homens e mulheres, você vai ver que todos passaram por um processo de forja. Então não era castigo de Deus, era Deus forjando. Quer ver um exemplo? Lembra de José? José foi vendido como escravo, injustamente, pelos seus irmãos. José foi preso, sem ter feito nada. Irmão, a gente pode olhar e dizer assim: cadê Deus daí? Mas é exatamente aí onde está Deus. A nossa pergunta não pode ser: cadê Deus? A nossa pergunta tem que ser: Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Porque Deus está em todos os momentos. Agora a questão é como eu e você enxerga isso.
Cada etapa aqui da vida de José, a escravidão, a prisão, foi parte do plano de Deus para prepará-lo para governar o Egito. Ah, meu irmão, você precisa abrir a tua mente, os teus olhos, porque Deus está te preparando para algo grande que vem aí. Ah, você não entendeu? Deus está te preparando para algo grande que vem aí. Mas com essa dor, pastor, porque Deus quer usar a tua dor como testemunho para ajudar muitas pessoas. Dá um glória a Deus por isso, irmão. Então, profeticamente, essa palavra declara para mim e para você que nós precisamos resistir ao processo. Não desista no meio do deserto, porque Deus está moldando você para o propósito que está por vir. Não desista no meio da dor. Desistir no sentido de você dar as costas para Deus, de você renunciar à sua fé, à sua esperança, de você não querer mais saber de orar, de ler a Bíblia. Não pode desistir no meio do processo, porque é aí onde Deus vai forjando você para algo maior. Então resista ao desânimo. Declare hoje que você não cederá às dores, ao medo e às dúvidas. Você vai avançar. Amém? Você vai avançar, você vai sair desse deserto, você vai vencer esse processo com muita fé, e você vai testemunhar para a glória de Deus, que foi o Senhor que fez. Você pode dar um amém aí? Glória a Deus. Segundo, resistir é confiar no propósito de Deus. Como pastor, eu posso entender e confiar nos planos de Deus? Resistindo. E quando eu entendo que resistir é confiar, eu me posiciono de forma diferente. Nós precisamos, irmãos, balança esse crente que está ao seu lado aí. Se ele não é, você já profetiza. Ei, que eu profetizo que você vai ser um crente cheio do Espírito Santo. Mas balance essa pessoa que está ao seu lado aí, por favor. Diga assim: para de ser um crente emocional demais, que qualquer coisa você se emburrece, qualquer coisa você está mimizento, qualquer coisa você não quer mais vir para a igreja, qualquer coisa você não quer mais saber, qualquer coisa você, não quero mais ir. Em nome de Jesus, irmão, vamos nos fortalecer, vamos ser como árvores plantadas junto às ribeiras das águas, onde as suas raízes são tão profundas que são alimentadas pela água viva chamada Jesus. E aí essa árvore, ela resiste à tempestade e ao vento, as folhas caem, mas ela permanece de fé, e os seus frutos são frutos poderosos no Senhor. Então vamos enraizar nossa vida, vamos amadurecer, irmão. Vamos amadurecer com os processos, vamos crescer, parar de ser menino na fé. Paulo diz: quando eu era menino eu falava como menino, mas quando eu virei homem, irmãos, quando eu virei homem, não tem mais que estar falando como menino, não tem mais que estar agindo como menino. A gente parece que é uma criancinha de 10 anos. Não, a gente é maduro, amém? A gente é maduro. Os processos da vida nos amadurecem. Olha para trás da sua história e você vai ver o quanto você já venceu. Então você tem muito que glorificar a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. É isso aí, irmão. Tem que dar glória a Deus mesmo, e aleluia. E você é livre para se manifestar aqui nesse lugar. Você está no lugar certo. Então resista, porque resistir é confiar. Diga assim: resistir é confiar. Quem larga o barco, quem abandona, é porque não resistiu aos processos. Resistir ao processo exige fé, irmão. Não é todo mundo não, existe muita fé. E a Bíblia diz, porque é palavra profética, que nos últimos dias muitos abandonariam a fé, o amor se esfriaria, mas você não faz parte desses, amém? Você e eu não fazemos parte desses. Nós vamos resistir até o último dia em que Jesus estiver abrindo os céus, voltando para buscar a sua igreja, e nós iremos subir com Ele, e iremos morar na eternidade com Ele, para todo sempre, amém, amém e amém.
Hebreus 10, 35 e 36 nos encoraja, dizendo assim: portanto, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam de perseverança, para que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O inimigo sussurra aos nossos ouvidos que o plano de Deus não vai acontecer. Vez ou outra, uma situação acontece para o inimigo dizer: olha aí, não vai acontecer. Deus falou, mas não vai se cumprir. Vez ou outra, alguma pessoa se levanta para tentar nos fazer desistir, para sussurrar nos nossos ouvidos que nós estamos na direção errada, para dizer que Deus, Ele não é tão fiel assim, que o sofrimento que você está passando é em vão, é porque você merece sofrer mesmo. Mas em nome de Jesus, hoje o Senhor te trouxe aqui para eu profetizar sobre a sua vida, que Deus é fiel sim, para fazer cumprir os planos dEle ao seu respeito, e planos de paz para te fazer prosperar. Afinal, a Bíblia diz que Ele não começou uma obra em você para abandonar no meio do caminho. Deus não é aquele que começa e abandona. Deus é aquele que começa, que sustenta e que termina aquilo que Ele começou. Você pode aplaudir a esse Deus, irmão? Pelo amor de Deus. Olha para a história de Davi. Davi, antes de ser rei, Davi enfrentou Saul. Antes de ser rei, Davi era só um menino, mas enfrentou Saul, viveu como fugitivo, teve que fugir, chorou no deserto, mas cada momento desse, cada processo desse, trazia mais resistência no chamado de Davi. Mas Davi amadurecia, mas Davi se preparava para o que Deus ia entregar. Era o trono que estava esperando. E aí Davi passou por todos os processos para chegar no trono. Então hoje o Senhor nos diz: confie no meu tempo, confie no tempo do Senhor, porque Deus, Ele está dizendo para mim e para você: o propósito que eu planejei para você é de prosperidade, é de esperança, de futuro, e estar mais perto do que você imagina. Resista, amém? Resista. Ore com mais fé, busque a Deus em jejum e oração, pedindo direção para o próximo passo. Se envolva, irmão, se envolva com o movimento de oração, se envolva com o movimento de consagração, se envolva com o movimento, Senhor, de jejum, de adoração. Você não pode vir a essa casa e ficar só como espectador, você precisa adorar a Ele, você precisa se envolver com a atmosfera, você precisa romper a sua racionalidade e viver da sua espiritualidade. Então resista, amém? Resista com confiança. E por último, e não menos importante, para que eu e você possamos entender e confiar no plano de Deus, nós precisamos viver o propósito como fruto de obediência. Jesus disse aos discípulos em João 21, verso 6, quando Jesus chega para os discípulos assim: lance a rede do lado direito do barco e vocês acharão os peixes. E eles obedeceram, e a pesca foi milagrosa. Então escute, o recomeço vem quando nós resistimos ao desânimo e nós obedecemos à voz do Senhor. Porque não basta só resistir ao desânimo, você precisa obedecer a uma voz. Mesmo se você não esteja entendendo, mas decida obedecer. Obediência é incondicional. Eu digo aos meus filhos em casa, porque quando a gente às vezes dá uma voz de comando, alguns já se levantam para argumentar. E eu digo: escute, você precisa aprender com o Senhor. Obediência é incondicional. Não tem que ter argumento, tem que ter ação. Se vem de Deus para você, obedeça e ponto. Mas como será? Deus vai providenciar, irmão. Só obedeça.
E escute, não existe meia obediência. Se você não está obedecendo, você está desobedecendo. Não existe meio termo. Viver o propósito de Deus não é apenas sobreviver ao processo, mas é alinhar a nossa vida à vontade de Deus. E profeticamente, irmãos, eu vejo muitos aqui sendo chamados a dar um passo de fé. Deus está te chamando a você dar um passo de fé. E você está usando argumentos e desculpas. E você está olhando para o que se foi ou para o que não tem. Você precisa dar um passo de fé. Talvez o passo de fé que você precisa dar seja perdoar. Porque a gente só acha que passo de fé é a gente dar um passo no escuro. Não, é a gente tomar uma decisão que há muito tempo a gente deveria ter tomado. Que tal você começar pelo perdão? Porque não existe plano de Deus se cumprir nas nossas vidas se a gente é daqueles que vive guardando ressentimentos, que não tem coragem de perdoar alguém. Como é que a gente diz que a gente quer viver a vontade de Deus, o plano de Deus? Eu quero viver, Deus é fiel na minha vida, mas eu não perdoo ninguém. Não condiz com o evangelho que a gente conhece, porque o evangelho que a gente conhece tem que ter perdão. O evangelho de Jesus tem que ter perdão, tem que ter graça. E se tem duas pessoas que você precisa perdoar, uma delas é aquela que mais te ofendeu. Quem é a pessoa que mais te ofendeu? Que você está ofendida, que você vive ofendido, porque essa pessoa te ofendeu. Até quando você vai guardar essa ofensa? E achando que vai viver o plano de Deus em outro lugar? Você precisa aprender sobre perdão. Porque perdão a gente não aprende em qualquer lugar. Perdão a gente só aprende com a presença de Jesus na nossa vida. Olhando para Jesus, como Jesus fez, é assim que eu preciso fazer. Como Jesus falava, é assim que eu... Como Jesus tratava, é assim. Isso não nos isenta de errar, mas nos dá uma referência de a gente se levantar e acertar. Então, duas pessoas você precisa perdoar. A primeira é aquela que mais te ofendeu. Quem foi que te ofendeu? E eu sei que Deus traz a tua memória. Hoje é o dia de você perdoar. Eu quero viver o plano de Deus. Se você quer ver o plano de Deus, comece por esse processo. Obedeça. E a voz de Deus é: resolva as suas pendências. Quem é a segunda pessoa, pastor? A segunda pessoa é você mesmo. Porque às vezes a gente pensa em perdão só em relação ao outro, e a gente esquece que nós precisamos nos perdoar às vezes. Porque quando a gente lidar com alguém que nos ofendeu, às vezes a gente se culpa por isso. E às vezes a gente se aprisiona por isso. E a gente não consegue perdoar o outro porque a gente não se perdoa. Então está na hora de você se perdoar também, para que você saia desse ambiente livre para viver os planos de Deus. Existe muita enfermidade que é por falta de perdão, irmão. E Deus nessa noite trouxe aqui para tratar isso na sua alma, para que você seja alguém sarado, curado, para viver os planos de Deus, as promessas que Deus tem para você. Se Deus não tratasse com o povo lá há 70 anos, Deus disse: quando se completar o ciclo de 70 anos, eu restituirei você. Vou levar vocês de volta para o lugar que eu tenho para vocês. Então que tal nós mudarmos o ciclo da nossa vida, amém? Amém ou não? Resolver pendências na nossa vida é mudar ciclos. É a gente atrair o favor de Deus, é a gente abrir as portas para que Deus cumpra o plano dele nas nossas vidas. Nós precisamos obedecer, irmão. Nós precisamos obedecer. Olha para essa pessoa e diz assim: a igreja é o corpo de Jesus. Diga assim: o corpo de Cristo, ele não pode viver adoecido. Diga assim: o corpo de Cristo, ele foi naquela cruz, ele tomou as enfermidades, para que eu e você possamos viver sarados e curados. Amém? Então levanta a tua mão direita e diz assim: eu decido obedecer a palavra do Senhor, e viver sarado, e viver curado, e viver livre, para viver os planos do Senhor. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Igreja não é clube, irmão.
Igreja nunca foi clube e nunca será um clube. Que a gente fica na dependência de pessoas. Clube é que a gente vai porque a gente gosta de estar junto para se divertir, para sorrir. A gente vai por causa das amizades, irmão. Igreja não é clube. Se você está indo por causa de amizade, você está achando que igreja é clube. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é muito mais do que isso. Igreja é um propósito que está na nossa vida e a gente precisa vivê-los. Então para de enxergar a igreja como clube. Igreja é propósito de Deus para a minha vida. Então é onde eu estou, eu tenho que viver o propósito de Deus e ponto. Para viver o plano de Deus, eu preciso, irmão, resolver, não é a igreja, é a minha vida. Você está comigo? Amém. Então a gente precisa conhecer os planos de Deus. Quando eu conheço os planos de Deus, eu começo a fazer os meus planos se unirem aos planos de Deus. E é aí, escute, porque eu quero terminar aqui, é aí onde a nossa alma é saciada. É quando eu estou alinhado com o plano de Deus. Não existe outro lugar melhor para saciar sua alma, a não ser no lugar do plano de Deus para a sua vida. É aí onde a minha alma é saciada. Porque eu entendo que é sobre o propósito de Deus para a minha vida. É sobre aquilo que Ele desenhou para eu viver. Enquanto eu não conheço os planos de Deus, eu só quero fazer os meus planos. E aí, enquanto eu quero fazer os meus planos, a minha alma não é saciada. Porque a minha alma só passa a ser saciada quando eu decido alinhar minha vida aos planos de Deus. Quando eu decido olhar para o propósito, como a gente falou aqui, quando eu decido olhar para o propósito como uma preparação de Deus. Quando eu decido resistir e confiar em Deus. E quando eu decido obedecer ao que Deus diz. Então o Senhor declara para mim, para a sua vida hoje. Porque, irmãos, isso é uma decisão, diga assim, isso é uma decisão. Isso não depende de quem está com você ou de quem saiu da sua vida, isso é uma decisão minha e sua. Então o Senhor declara, se eu e você decidirmos resistir, se eu e você decidirmos olhar para o processo como uma preparação e obedecer à voz do Senhor, o Senhor vai nos restituir. O Senhor vai fazer com que as nossas redes se tornem cheias de peixes, como Ele fez com Pedro. Assim como Pedro foi restaurado para liderar, você e eu seremos levados também para cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. Então precisamos agir com obediência, identificando áreas da nossa vida onde Deus está nos chamando para lançar a rede do outro lado e confiar no que Ele diz. Nós precisamos agir como alguém que encontrou Jesus e gerou satisfação na nossa alma. Isso vai nos fazer ser diferentes. No meio de uma geração de iguais, Deus quer te levantar como alguém que será um farol, uma luz de esperança para muitas pessoas. Você crê nisso? Muitas pessoas encontrarão Jesus através da sua vida, do seu testemunho. Continua firme. Continua firme. Não desista. Não retroceda na sua fé. Porque o processo tem um dia final para terminar. E quando esse processo termina, a vitória chega. Quando se encerra o ciclo, Deus restitui nas nossas vidas. Você está comigo? Em nome de Jesus. Então diga assim, uma vez que eu decido colocar os meus olhos tão somente em Jesus, nada mais, diga nada mais será necessário para a minha vida. Coloca a mão no teu coração, por favor. Fecha teus olhos. Senhor, nessa noite, tua palavra foi ministrada aos nossos corações. Aqui estamos, Senhor, ouvimos do Senhor uma palavra profética. Nós cremos que o Senhor é um Deus de restituição,
E nós estamos crendo que estamos entrando no ciclo da restituição. Nos dá força para resistir, Senhor. Nos dá sabedoria para obedecer. Fé para enxergar o propósito como uma preparação. Que a Tua promessa, Pai, se cumpra na vida de todos que estão aqui. E que eles possam ver a Tua glória acontecer. Não só na vida deles, mas em toda a sua família. Nós profetizamos que agosto será o tempo da restituição sobre a sua vida e a sua casa. No nome de Jesus assim seja. Amém, amém e amém. Glória a Deus.